Essa aba 4, ela é um checklist de demanda, então ela é um material de apoio para vocês poderem conversar com o corretor, não para trazer uma negociação, mas sim para confirmar alguns insights que foram surgindo ao longo da análise tanto das casas à venda quanto dos lotes à venda. Então, durante essa pesquisa online, naturalmente vão surgindo visões sobre produto que mais é comum, preços comuns, lotes mais caros, lotes mais baratos, lotes mais escassos, lotes em volume disponíveis no mercado. E a partir desses insights, a ideia é usar o conhecimento obtido até aqui para ter essa troca com o corretor. Então, esse material ele tem o objetivo de padronizar a análise, né? As mesmas perguntas, os mesmos critérios de análise vão ser feitos para todos os condomínios listados aqui no mapa de competidores. Então, naturalmente, essa aba ela vai ser duplicada, né? Vem aqui no botão direito, duplicar, porque a gente vai precisar ter uma para cada condomínio. Então, ela serve de base para decisões de escolha de condomínio, definição de produto, validação de preço. É uma metodologia onde eu separo com perguntas que você já vai saber responder pela pesquisa online. As em vermelho é o que vai levar para a entrevista com o corretor. E aqui em verde, a gente vai olhar a síntese dessas perguntas, né? Então, isso aqui vai servir para preencher também a aba de hipótese. Aqui eu deixo uma preparação para fazer esse contato com os corretores. Então, vai fazer uma seleção de networking para conversar com corretores que já trabalham com casas nesses condomínios e vai utilizar, né, como sugestão o Instagram para ter esse algoritmo que vai te trazendo mais corretores que trabalham naquele lugar onde você está demonstrando para a plataforma interesse, né? Então, pode usar bastante o Instagram nesse sentido. Dá para usar também o Google para procurar esses corretores e indicações. Uma sugestão de abordagem padrão é: olá, meu nome é, né, o nome de vocês, sou da Casa Moni e estou mapeando oportunidades para incorporação residencial de alto padrão. Em quais condomínios você tem vendido mais casas com valor acima de 12 mil metros quadrados? Aqui é uma abordagem inicial que busca trazer a resposta para a principal pergunta dessa lista, né? A pergunta 11. Quantas casas foram vendidas nos últimos 12 meses? Então, aqui você ainda incita ele a ele dizer quais são os condomínios onde ele tem essa percepção de estar aquecido o mercado. E a partir dessa conversa, você vai falar de vários condomínios. Então, acho que até não dá para ir respondendo em muitas abas. Aqui o que a gente faz normalmente é vai anotando essas respostas que o corretor vai dando e depois organiza isso por aba de condomínio, porque às vezes você vai falar com vários corretores e cada um vai saber mais de um determinado condomínio. Então essa mensagem inicial, ela é para começar uma conversa, deixar ele falar o que ele está vendo de venda no valor que a gente quer e dizer para a gente aonde. A partir do que ele trouxer de visão dele, a gente vai trazer a nossa, né? Então eu vi também que tem o condomínio tal, 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 que está com casa nesse valor. Você não tem vendido casa lá? Ele vai falar, ah, tenho, mas às vezes ele não fala de cara porque ele tem mais lote para vender do condomínio que ele começou falando. Então, a ideia de trabalhar nas planilhas de triagem de casas à venda e lotes à venda é para poder também devolver para ele direções de caminho que você quer levar essa conversa. Ou seja, iniciou esse bate-papo, aqui tem as perguntas em azul, né, que eu acho que se ele falar, anota, mas você também consegue ter essas respostas pelo próprio material, né? Quantos lotes esse condomínio tem, quantos estão disponíveis para venda. Então, quantos lotes um condomínio tem, você acha numa pesquisa Google.
Quantos lotes estão disponíveis para venda? Você já selecionou aqui nos lotes que você pelo menos começou a listar. Se você não pôs todos, pelo menos no banco de busca que você fez, normalmente ele indica, né, quantos tem. Você vai falar, quero lote à venda no condomínio A. Ele vai falar X, 48 lotes encontrados. Não necessariamente vai trazer todos os lotes para cá, mas você vai saber quantos lotes tem à venda. Qual o tamanho médio dos lotes? Dá para saber também aqui de uma média que faz dessa própria aba 3. Depois, qual o preço médio de metro quadrado de venda do lote? Também vai conseguir saber. Aqui pode até fazer uma média do valor nominal mesmo, tá? Não precisa nem fazer uma média do valor por metro quadrado. Qual área onde os lotes são mais valorizados e tem mais demanda? Essa pergunta é legal trocar com o corretor. Então você já tem uma percepção pelo preço, da onde está mais valorizado, mas você quer saber de fato, né, o que o público tem comprado. Então, entender com ele se é a preferência do público morar perto das áreas de lazer, se é mais cômodo morar perto da portaria. Existe ali uma preferência pelo público que às vezes o corretor consegue identificar. Legal saber quantas casas estão prontas, né, para a gente saber quão maduro está esse condomínio. Essa pergunta, a gente consegue também identificar uma porcentagem de casas prontas pela imagem satélite. Então, quão pulverizado estão essas casas, quão conurbado já está, né, uma casa da outra, para a gente ter essa visão de quão maduro está esse condomínio. Aqui é legal também saber do corretor se ele sabe se tem outros incorporadores trabalhando lá, né? Quantas casas estão sendo construídas, quantas estão sendo feitas para venda. Dá um sinal também de que outras pessoas estão vendo oportunidade lá. Bom saber que isso já foi identificado também por outros construtores. Às vezes não são em quantidade, eles não indicam de fato uma ameaça, mas pode identificar também. Às vezes tem pouca casa à venda, mas está vendo muita para construir. É bom que a gente saiba, porque as nossas casas também vão ter uma execução que, ao finalizar, pode ter competição direta com essas casas. E aqui mais duas perguntas em azul sobre quantas casas estão para venda. Então, essa resposta você tem da aba 1, né? Você listou aí as casas à venda, ou a ferramenta de busca disse quantas casas tinha. E qual o preço do metro quadrado de venda das casas, né? Uma informação que você tem também aqui da aba 1. Pergunta 10, que é importante, porque o nosso tempo de venda ele é estratégico para 12 meses, né? Nossa operação ela envolve obra e venda em 12 meses. Então, saber quanto tempo está levando em média para uma casa ser vendida é importante para a gente não apostar eventualmente num ticket que é bom, tem espaço, mas que tem um tempo de venda mais demorado. Quantas casas foram vendidas nos últimos 12 meses? Essa pergunta é a mais importante. Aqui, a pergunta 12. O que fez as casas remanescentes demorarem tanto para serem vendidas? Quais das características dela impactaram negativamente na liquidez e quais erros de projeto você identificou? Aqui é para a gente saber o que não fazer, né? E das casas vendidas, quais características os clientes elogiaram mais. Então, perceber ali que eventualmente tem casas postas no mercado com alguns diferenciais que são levados em consideração na hora de escolher a casa para morar. Quais as características os clientes estão buscando, mas não estão encontrando nas casas disponíveis para venda e vendidas. Então, aqui é saber, às vezes, não o que tem e está tendo saída, mas o que esse público está pedindo e não está encontrando. Quem sabe isso? Só o corretor. A última pergunta é sobre casas para locação, alguns exemplos.
porque é um dado que serve como métrica para a gente entender qual é o valor nominal daquelas casas de fato, né? Então, são perguntas que, cruzadas com outras informações de lote e valor de casa à venda, vão trazendo uma visão de como está a história de vendas daquele condomínio.